A fibromialgia é uma síndrome comum em que a pessoa sente dores por todo o corpo durante longos períodos. As suas causas ainda são desconhecidas, mas existem vários fatores que estão frequentemente associados a esta síndrome. Na última quinta-feira, dia 14, a cantora Lady Gaga cancelou a sua participação no Festival de Música Rock in Rio por conta das fortes dores causadas pela fibromialgia. A primeira vez que ela falou sobre viver com dor crônica foi em 2013, mas até a última semana ela ainda não havia revelado a causa. Quero ajudar a aumentar a conscientização sobre esse tema e conectar as pessoas que têm fibromialgia, disse a cantora em uma rede social. A doença, que afeta cerca de 3% da população brasileira, não tem cura e o tratamento é realizado para minimizar os sintomas e melhorar a saúde de modo geral. Tá aí, na trilha, né? Na trilha dela, a gente convidou a reumatologista, a doutora Ana Paula Lupino. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, prazer tê-la aqui. Porque assim, a gente vai falar da fibromialgia, que chamou muita atenção, que foi inclusive o motivo pelo qual, né, a assessoria toda da Lady Gaga colocou na mídia que ela teria que cancelar o show. Mas também saiu que ela tem lúpus, que é uma doença autoimune, que aí gerou até um conflito e uma preocupação de toda a nossa produção, de tentar passar aqui hoje uma coisa real do que pode ter a ver, o que tem ligação nessa história, inclusive para as pessoas que já têm aí alguns diagnósticos das duas coisas, ou uma ou outra. Então, doutora, eu queria começar, na verdade, explicando o que é a fibromialgia hoje, como a gente interpreta essa doença que parece que o número só cresce, né? E que a forma dela de manifestação e de sintomas, gente, é muita dor, que é algo incapacitante para tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Então, é um negócio assim, que a princípio, quando a gente escuta, não tem cura, será que está todo mundo correndo um risco? Então, assim, vamos entender o que a gente considera, o que é a fibromialgia. Então, a fibromialgia, ela é uma doença que se caracteriza principalmente por dor, não dor articular, não, é uma dor difusa, que incomoda a pessoa o tempo todo e para quem sente é muito incapacitante. Tá. Apesar dela não deixar sequelas, não ser deformante, não ser autoimune, é uma doença que atrapalha muito a qualidade de vida do paciente. O que acontece na fibromialgia, diferente do lúpus, a alteração é uma alteração alteração do mecanismo de percepção da dor. Tá. Então, um estímulo que para uma pessoa que não tem fibromialgia não causaria dor, a pessoa com fibromialgia tem mais dor. Ou o cérebro dela interpreta tudo como dor, e ele não consegue inibir os mecanismos de dor, porque é uma defesa do nosso organismo que iniba os mecanismos de dor para a gente não ter dor crônica. Certo. Essa pessoa tem essa modulação desequilibrada. Então, e os tratamentos se voltam não para analgesia, mas para equilibrar essa modulação da dor. Então, aí a gente tem alguns pontos que são considerados aí os pontos principais, né? Que são, vamos dizer assim, os mais comuns que acometem. Porém, eles podem vir com dores em todas essas regiões ao mesmo tempo, como também nem todas. Vai depender do paciente. Então, a principal característica da fibromialgia é a dor, mas ela não vem sozinha. Então, tem 3 pilares da doença. O distúrbio do sono, quando a gente fala de distúrbio do sono, a pessoa refere a um sono não reparador. Tá. Você pergunta, você dormiu quantas horas? 10? E você acordou descansada? Não, acordei como se eu tivesse sido atropelada, não consigo acordar. Então, a pessoa não tem um sono profundo e reparador. Tá. A outra coisa é outros sintomas como cólicas intestinais, dor de cabeça, sensação de choque nas mãos. Tá? Isso então, do nada, assim, né? Do nada, não tem. Fazendo qualquer coisa. Porque a sensibilidade, a transmissão neurológica dela está alterada. Entendi. Né? E geralmente vem com um componente ansioso ou depressivo muito importante, que a gente não sabe se faz
parte porque a pessoa vem sofrendo muito de dor e de incapacidade, ou se faz parte do próprio mecanismo que desencadeia a doença, né? Olha que interessante. A gente tem um vídeo, doutora, até para você explicando enquanto a gente coloca na tela, vou pedir para rodar, enquanto a gente vai observando aí esses pontos de dor. Mas é uma doença também que tem uma parte neurológica, essa parte de quando a pessoa não tem um mecanismo que segura a dor, então ela tem mais dores, isso também tem uma ligação cerebral, neurológica ou não? A gente, se você fizer uma ressonância, exame, a parte neurológica ela é estruturalmente normal. Você não vai encontrar nada estrutural de alteração, tá? Mas a gente sabe que funcionalmente está alterado. Inclusive no líquor, que é o líquido que reveste o cérebro, a medula, você encontra mais substâncias que transmitem dor e menos das que inibem a dor no líquor desses pacientes. Entendi. A gente não faz isso na rotina, isso é dado de estudo, mas isso comprova que a doença existe, né? Porque existe muito preconceito. Uma paciente está louca, não tem nada, os exames são normais. Mas não é. Existe realmente todo um mecanismo de tradução da dor alterada nesses pacientes. E esse é o desafio da fibromialgia, né? Porque diferente de muitas outras doenças, em alguns exames, né? Tanto a parte clínica, claro, mas em exames complementares, você tem ali não só o relato, mas você tem uma comprovação. E na fibromialgia é diferente. Exatamente. Só que o que eu acho que chama muita atenção, inclusive no caso da Lady Gaga, é que a idade, a gente pode falar um pouco a respeito disso, dos dados aí, e assim, foi divulgada agora. Eu não sei se eu não estou por dentro 100%, mas não sei se ela já tinha descoberto isso há mais tempo, né? E a mídia ainda não tinha divulgado, ou se ela teve uma crise e agora sim foi descoberto e por conta do Rock in Rio ela teve que abrir. Né? Porém, como que acontece? Como é que a pessoa, como é que aparece? Em que fase da vida é uma fase que pode aparecer com mais frequência? Geralmente é em mulher. Pode acontecer na adolescência, em criança, mas é muito infrequente. O mais frequente é em mulher da meia-idade. Meia-idade que eu digo em torno de entre 35 e 50 anos, né? Com ou sem outras doenças, tá? E ela pode acontecer de forma progressiva, então a pessoa vai começando a se queixar um pouco de dor e isso se intensificando, ou às vezes começa de uma forma mais abrupta mesmo, depois de algum estresse ou físico, como uma cirurgia, como uma infecção, ou até mesmo emocional, de uma perda de algum parente. Às vezes isso a gente chama de trigger, né? A pessoa desencadeia a partir desse momento a síndrome, né? E assim, é um negócio até assim, que a pessoa deve tomar um monte de remédio, se medica, analgésico, etc. E a dor não passa, né, doutor? Então, como você não tem inflamação do órgão, como você, o problema não é palpável de uma maneira geral, você dá analgésico, anti-inflamatório, essa pessoa não responde bem. Então, essa pessoa vai responder com modulador de dor. Tá? Então, os mais usados, a duloxetina, a fluoxetina, e principalmente no tratamento, uma coisa que é muito, muito importante e que altera essa modulação de dor é a atividade física. Tá? Olha que legal. Então, a atividade física, nesse caso, não é assim, ela faz parte do tratamento. Só que o problema é que esse paciente sofre para fazer atividade física. Por quê? Porque ele tem dor. Então, tem que ter uma parceria entre o médico e o paciente de fazer em doses bem progressivas, mas importante estimular esse paciente a se movimentar. Eu não consigo sair da cama. Então, a primeira coisa é sair da cama. Depois a gente vai progredindo para uma caminhada. Tem mais comprovação de exercício do que de algumas medicações. Olha que bacana. Olha como a atividade física é fantástica. E a gente vai falar um pouquinho agora do lúpus. E já nós vamos juntar ou não as duas coisas. E claro, a gente vai receber as perguntinhas e vamos colocando ao vivo, tá? @VocêBonitaTV, escreva pra gente, participe, esse é um momento importante. Já então, entrando um pouquinho no lúpus, o lúpus é uma doença autoimune, quando eu disse há pouco, é mais comum até do que a gente imagina. É mais ou menos por aí, porque assim, eu conheço algumas pessoas que têm. Então, a partir do momento que uma pessoa já conhece mais de uma, isso até de tanto tempo entrevistando médicos, para mim,
isso torna, assim, uma coisa mais familiar nesse sentido, que é mais comum do que a gente imagina quando a gente escuta por aí. É mais comum do que se imagina. É menos de 1% da população, mas se você pensar em nível populacional, é muita gente mesmo. E hoje em dia a gente tem alguns exames que ajudam a diagnosticar o lúpus um pouco mais precoce. A gente tem medidas de tratamento melhor, então vale a pena diagnosticá-lo mais precoce, melhora a qualidade de vida desse paciente, evita dano, porque a doença não tratada traz muito dano para o paciente, deixa muita sequela, né? Então, é uma doença que tem que se ficar atento a alguns sinais. Tem um início, né? Tem um comecinho. início. O início da doença, o grande problema do lúpus e a grande dificuldade do diagnóstico do lúpus é porque ele pode ter manifestações em qualquer órgão. Tá. Então, é diferente de alguém que tem um problema no pulmão. Não, essa pessoa ela pode ter uma doença multissistêmica ou sistêmica, chama lúpus eritematoso sistêmico, porque pode pegar o pulmão, a pele, os rins, o sistema nervoso central. E cada um tem um perfil da doença. Então, para alguns pacientes, eles têm só manifestação na pele, o que provavelmente não vai trazer tantos malefícios para ele. Alguns têm o problema como da Selena no rim. E mesmo assim, você fala, a Selena foi para transplante. Então, a maioria dos pacientes, mais de metade, tem problema no rim, mas a taxa que complica com insuficiência renal é super baixa. Então, hoje em dia, a gente consegue com tratamento que o paciente tenha uma vida normal, trabalhe. A Selena, mesmo assim, trabalha, né? E tudo isso. Mas como que a gente chega, então, no diagnóstico? Porque como ele pode se manifestar de formas diferentes, dependendo, então, desse paciente, né? De qual órgão está sendo afetado. Qual é aí o primeiro passo que leva a pessoa a desconfiar que possa ser uma doença autoimune? Eu acho que assim, o principal mesmo é que tem que passar por um médico. De preferência, assim, notou alguma coisa estranha? Por quê? Porque essas doenças se confundem muito. Então, existem muitos sintomas que são inespecíficos. Por exemplo, o paciente com lúpus, ele pode ter fadiga, ele pode ter febre, ele pode ter falta de ar. Isso um paciente com tuberculose também pode ter. Entendi. Então, os primeiros sintomas geralmente são inespecíficos, mas existem algumas coisas de clínico que nos sugerem bastante lúpus. Então, aquela lesão de pele em asa de borboleta, que pega assim a bochecha, muita queda de cabelo, dor para respirar fundo, inchaço, dor nas juntas mesmo, principalmente das mãos, uma dor que geralmente o paciente reclama mais de manhã do que durante o dia. Então, essas coisas nos sugerem que ele tenha uma doença inflamatória. Só que se confunde muito com outras, como quem tem problema na tireoide pode ter muita fadiga, dor nas juntas. Então, nessa hora, juntar os dados clínicos com os exames de laboratório é que fecha o diagnóstico de lúpus. Quais seriam esses exames, então, que podem trazer informações importantes? Existe um exame que chama fator antinúcleo, que as pessoas conhecem como FAN, que ele não é específico de lúpus. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum no consultório, por exemplo, que eu imagino que possa ter acontecido com a Lady Gaga, esse exame vir positivo e a pessoa não ter lúpus. Pode acontecer em 10% da população. Então, não adianta ter esse exame positivo sem as manifestações sugestivas de lúpus. De lúpus, entendi. Agora, a gente tem alguns outros anticorpos que a gente dosa no sangue que são mais específicos. Existe um que chama anti-DNA, anti-SM, são anticorpos que são específicos da doença, e que se eles vêm positivo, a gente olha com mais atenção, uma queixa, mais atenção que eu digo, mais voltada para uma doença autoimune mesmo, uma queixa de fadiga, uma queixa de dor generalizada. Então, eu acho que o que pode ter acontecido, por exemplo, com a Lady Gaga, ela já ter a queixa de fadiga, dor no corpo e ter esse exame positivo e aí sugeriu talvez o lúpus que ela não tem, que ela tem fibromialgia. É sempre complicado falar de um paciente que não é seu. Perfeito, eu não examinei, né? Mas eu imagino que isso é uma coisa frequente que pode acontecer. De se confundir um pouquinho, principalmente porque o FAN é muito frequente vir positivo. Mas o paciente pode ter as duas coisas. O paciente pode ter as duas doenças, ter o lúpus e ter a fibromialgia.
Por quê? Porque o lúpus dá muita dor, então talvez o lúpus seja até o trigger que eu falei para essa modulação da dor ficar alterada. Entendi. E por que é importante? Não é que o lúpus causa fibromialgia. Por que é importante dizer isso? Porque se eu disser para você que o lúpus causa fibromialgia, eu estou te dizendo que se eu controlar o lúpus, a fibromialgia vai embora. Mas não é isso. Não é isso. Eu preciso tratar as duas em paralelo. Entendi. Eu preciso dar os moduladores de dor e dar os tratamentos que modulam a imunidade. Então, quando as duas doenças coexistem, e é uma frequência maior nos pacientes que têm dor crônica por doença autoimune, não só lúpus, como artrite reumatoide, outras doenças que causam dor, ter fibromialgia associada. Olha só que interessante. Então, chegamos a um ponto importante e a gente tem perguntinhas do público para você. Legal. Vamos lá, quem escreveu pra gente na tela? Um beijo. Ai, tá qual o nome dela? Ah, Verinha, obrigada, Verinha. Lady Gaga se exercita muito, dança e movimenta demais. Se exercício físico tem grande importância, como uma doença dessa surge, então, em alguém com atividade física intensa? Pois é, aquela história, né? O que veio primeiro? Será que ela tinha, a gente não sabia? E aí, enfim, bom... e aí, doutora? Todo mundo, os pacientes perguntam exatamente isso. Se a Lady Gaga tem, você vai mandar eu fazer exercício físico? Mas lembrar que o exercício físico faz parte do tratamento e que a doença, ela tem outros dois pilares, que é o sono. Então, eu imagino que a Lady Gaga não tem um sono regular. Com a vida que ela leva, né? A ansiedade e a rotina do paciente, então você estabeleceu uma rotina de sono regular, de atividade física, de alimentação, de vida saudável. E junto, não é um tratamento, junto com isso os remédios são importantes. Sim. Eu não sei qual é o tratamento que a Lady Gaga está fazendo, particularmente os medicamentosos, para poder embasar uma resposta bem científica, mas o exercício físico sozinho não é o suficiente. Tá, precisa então, claro, de todo o tratamento. Mas isso nos mostra que é uma questão que estamos sujeitos. Estamos falando aí de algo que ninguém sabe o dia de amanhã, que, né, podemos descobrir algo. Então, assim, é importante, porque eu acho que, acima de tudo, e por isso que as pautas são sempre muito claras, muito transparentes, até para que vocês participem, é que a gente esteja bem informado para reconhecer sintomas, para reconhecer avisos do nosso corpo, para que seja descoberto o quanto antes. Como tudo na medicina, né? E eu acho que a fibromialgia é muito, muito importante dizer que ela é um diagnóstico de exclusão. Então, eu não tenho um exame que vem e fala, olha aqui, ó, certeza que você tem fibromialgia. Entendi. Então, eu preciso excluir que essa pessoa tenha outros problemas que também causam dor. Por isso que procurar um médico nessa situação de dor crônica é muito importante. Você vai indo por eliminação, né, doutora? Vamos para mais uma perguntinha? Olha lá, na tela. Um beijo, Pamela, obrigada. Tenho fibromialgia aos 29 anos e hoje estou grávida. Sinto que piora a cada semana. Tem algo que pode ser feito para amenizar? Tendo em vista que não posso mais tomar meus medicamentos e mal consigo andar. Pamela, um beijo para você, parabéns pela gravidez. Importante pergunta, pode ter muita gente nessa mesma situação. E aí, doutora, quando vem um caso como esse, é difícil? Aí é difícil, né? Porque o sono da gestante já é pior, 29 semanas ela já tá barrigudinha. Não, então... acho que 29 anos, Glaucia? 29 anos. Eu não sei quanto tempo de gestação. Então, o sono da gestante já é ruim, tem refluxo, para quem já ficou grávida, sabe que dorme pior. A atividade física, a pessoa fica mais indisposta. A gestante por si, às vezes, já tem mais fadiga, já tem mais sono. Então, nessa situação, e ela realmente não pode usar os remédios. Então, nessa situação... Não pode nenhum, nada. Analgésico simples, alguns podem. Alguns podem. Mas a gente sabe que com analgésico simples a resposta é menor mesmo, né? Então, algumas medidas como acupuntura... complementares, né? Complementares, às vezes, ajudam. Sabe que a gente estava falando sobre isso hoje, né? Estava conversando com a Ju, minha produtora. E esse lance dessas... a gente apresentou aqui alguns, né? Que são procedimentos complementares para quem acredita dessa medicina oriental, chinesa. Eu acho que é sempre importante, né? Eu acho que eles são, né, tudo tão interessante, tal. Para mim faz todo sentido, eu acredito. Eu acho que, né, fica aí sempre também esse nosso espaço, a parte científica e comprovada da medicina, mas também uma parte complementar que pode ajudar muita gente. Mas você sabe, Carol, que a acupuntura hoje em dia é uma especialidade médica mesmo, também. Tem residência e é super comprovado. Se você
fizer com alguém de confiança, sem porque, dúvida. né? E para ansiedade, para dor crônica, é super legal. É legal, né? É super legal. Perguntaram, inclusive, não só da acupuntura, mas aquela terapia auricular, né, Gláucia? A auriculoterapia, que é a das É dos uma pontos, medida né? de acupuntura, né? É. Aí para um acupunturista que tem alguns que preferem as medidas de agulhamento, tem alguns que fazem. Aí eu deixo a critério do acupunturista, o que for mais. Mas é legal, viu? Fiz muito tempo acupuntura. É super bom. Muito legal, muito legal. Fica, então, de repente, E às vezes diminui mesmo a necessidade de remédio. Olha só. Vamos para uma última perguntinha, para a gente juntar toda essa história. Grande pauta, hein, doutora? Parabéns. Eu acho que é Raika, né? Um beijo para você. Tem algum tipo de alimento que pode agravar os sintomas e deve ser evitado? Ou algo na alimentação que ajude, assim como a atividade física? A alimentação está ligada a tantas coisas. Daqui a pouquinho a gente tem nossa nutricionista funcional, a doutora Gisela Savioli, depois se ela quiser fazer algum adendo também. Mas na parte médica, sabe-se algo? Não, assim, não existe um alimento que eu fale para você, evita. Agora, tudo que te traz... Tudo que a gente já sabe que é saudável vai te trazer bem. Então, alimentos mais naturais, com um grau de antioxidante, fibra. O paciente com fibromialgia, ele tem muita disfunção intestinal. Puxa. Teve intestino irritável, acho que Isso, ontem, né? Falamos é intestino muito irritável. comum ter intestino irritável junto com a fibromialgia. Então, dietas com, às vezes, menos lactose, que causam menos fermentação. Então, o paciente, ele tem, às vezes, alguns pacientes têm bastante cólica, tudo. Então, uma dieta direcionada para isso pode ajudar bastante. E, claro, quanto mais saudável você for, evitar obesidade, Era o que eu ia te perguntar. resistência à insulina, diabetes, porque são coisas que vêm junto e podem agravar qualquer doença, né? Agora, para quem fuma, por exemplo, até para a gente encerrar, o cigarro aí é um detonador, né? Se a pessoa tem um dos quadros ou fibromialgia e lúpus, ele pode vir também como... O cigarro é incrível, né? Incrível no sentido ruim. Ruim, com certeza. E porque quase todas as nossas doenças reumatológicas, artrite reumatoide, lúpus, psoríase, o cigarro, ele traz uma resposta pior ao tratamento. Talvez por expor mais antígeno, né? Lembrando que a doença autoimune, o seu corpo faz um anticorpo contra um antígeno próprio. Tá. Então, talvez ele exponha mais antígeno. E, além disso, traz um risco adicional muito importante, que a gente já sabe, de infarto, de doença cardiovascular, que esses pacientes já têm também um maior risco de ter infarto, de ter derrame, pela própria inflamação crônica que eles têm. Entendi. Então, a gente não precisa somar mais um risco para eles, então tudo que é modificável seria ideal tirar. Vem para somar, nesse caso o cigarro também. Eu só posso agradecer grande aula hoje da reumatologista doutora Ana Paula Lupino. Eu vou passar aqui um contato para vocês e um agradecimento ao Hospital Assunção, www.hospitalassunção.com.br. Vou aproveitar para deixar um beijo para a Nath, que é uma grande amiga minha, que na verdade foi meu filho que trouxe. É minha. Porque veio, e é amiga da doutora, que coisa boa, me mandou uma mensagem aí no break contando. Um beijo pra você, Nath. Grande amiga mesmo. Parabéns, doutora, grande Obrigada, aula, viu? viu? Até a próxima. Obrigada.